Senhor Jesus, que diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Vamos até amém? Deixar o Senhor nos guiar nesta noite. E como eu disse aqui antes, desde o dia que a pastora, a nossa irmã Cris, me fez o convite, eu estive orando ao Senhor. E eu sempre peço ao Senhor para me direcionar durante a mensagem. Existem momentos em que Deus ele nos dá a mensagem desde o início em que nós nos preparamos, recebemos o convite. Mas existem momentos em que quando nós pisamos o pé no lugar, no ambiente, Deus ele muda a mensagem. Deus ele muda o roteiro. Deus ele muda o foco. Irmãs, eu estou aqui com um vaso preparado para um obreiro aprovado. E é coragem. É uma passagem muito conhecida. Mas para onde Deus me mandar eu ir, eu vou. E como eu disse, eu digo sempre para as irmãs, que a palavra do Senhor, ela é atemporal. Não existe uma palavra tão viva e tão eficaz nas nossas vidas como a palavra de Deus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler do Novo Testamento ao Antigo Testamento. É um jornal que você vê o mais atual possível. E quando Deus ele quer falar sobre fé, não importa se você já ouviu a palavra sobre Ana várias vezes, 1000 vezes, centenas de vezes. Se Deus ele quer falar com você sobre fé, ele vai falar através de Ana. Se Deus ele quiser fazer com que nós voltemos ao primeiro amor, nós sabemos a carta aos Efésios, a carta de Apocalipse que fala sobre o primeiro amor. Nós sabemos várias vezes em que Deus ele nos chama todos os dias para voltarmos a um lugar que Ele preparou para que nós estivéssemos com Ele, a um ambiente, aquela atmosfera que nós éramos diante da presença do Senhor quando nós o encontramos. Quando nós encontramos Jesus, nós não encontramos Jesus porque está tudo bem, porque está tudo ok. Quem já encontrou Jesus, já veio para Jesus, já aceitou Jesus, na verdade já fez esse compromisso com Cristo, porque está tudo bem. Levanta a mão, porque eu acho muito raro, irmãos. Eu acho muito raro. Mas eu creio que todas aqui vieram quebradas. Vieram porque precisavam de Deus. Vieram porque estavam desesperadas. E porque precisavam de uma solução. É por isso que Ele é a resposta. Ele sempre foi a resposta para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida? Quando eu orei ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Aqui, quando eu estava orando, eu falei: agora eu trouxe o caderninho, trouxe o esboço, trouxe tudo, mas Deus ele muda a rota. Eu falei: Senhor, o Senhor quer falar? Você agora vai começar a falar sobre propósitos, planos de Deus. E os planos de Deus nas nossas vidas, Ele não pode ser nosso. Perceba aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam um pouco sobre a história de Ana, porque quando nós ouvimos alguém pregar, a gente ouve só falar sobre o processo de Ana. Esse momento aqui que destaca a vida de Ana, que ela era estéril, que ela não podia gerar, que ela tinha um oponente ali do seu lado, uma mulher que tratava ela como oponente, uma mulher que não suportava ela, era sua rival, que a maltratava, que desenhava, já estava simplesmente afrontando ela todos os dias. Todos os dias ela era afrontada. Mas eu quero que você entenda o contexto da mensagem, eu quero que você entenda a história de Ana, a partir do momento em que há uma transição do livro de Ruth até o livro de 1 Samuel. E é quando, irmãos, há uma transição de governo, uma forma de governo. Perceba que haviam juízes que lideravam o povo de Israel. Simplesmente, dessa transição que acontece no povo de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer em Juízes, nos seus últimos versículos,
que não haviam mais juízes, não haviam mais líderes de Israel. E por isso as pessoas viviam com bem com bem interesse. E nessa transição, Israel estava passando por 3 crises. A primeira crise de Israel era uma crise de governo, como eu disse aqui. Não tinha um líder para orientar, não tinha um líder para guiar. Então aquele povo estava vivendo dissolutamente, do jeito que quisesse, da forma que queria. A segunda crise que havia em Israel era uma crise moral. Perceba que, no meio dessa transição em que Ana está no meio, havia uma crise moral terrível. Por quê? Por que eu falo isso? Para explicar para as irmãs. Porque os sacerdotes, eles terminavam de fazer os seus compromissos dentro da casa de Deus. E lá fora havia mulheres esperando por eles para cometerem prostituição e promiscuidade contra o Senhor. Então eles não tinham mais temor. E aí que vai para a terceira crise que Israel estava vivendo naquela época, que era uma crise espiritual. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia um profeta. Todo mundo conhece esse profeta, por quê? Porque na história de Ana trata sobre ele. O profeta Eli. Ele era um profeta que era responsável por levar as orações a Deus e por cuidar do tabernáculo, da casa de Deus. E como nós sabíamos, naquela época, no Antigo Testamento, antes de Jesus chegar, somente o sacerdote poderia adentrar diante da presença. Somente o sacerdote poderia ouvir a voz de Deus, poderia direcionar o povo. Então, automaticamente, quando essa liderança espiritual ela está decaída, todo o Israel de Deus, ele também se vai. Somos um corpo, somos uma igreja, temos um só propósito. Se um membro ele está machucado, toda a igreja, todos os membros também sentem essa dor. Todos os membros também sentem essa falha. Por quê? Porque nós somos um. Quando nos desprendemos do corpo, ficamos simplesmente com defeitos. E aí há um defeito. Porque quem não poderia errar é quem estava à frente. Perceba que no livro de Samuel, 1 Samuel, a única coisa que vai se retratar sobre o sacerdote ali é que ele estava sentado, observando, ou que ele estava deitado. Perceba também que a Bíblia vai destacar perfeitamente como os filhos deles, que seriam sucessores daquele sacerdócio dentro da casa de Deus, tratavam as coisas de Deus. Tratavam as coisas de Deus como se fosse algo banal. Ou seja, viviam como quisessem. E de repente, irmãos, no meio deste momento de calamidade, no meio deste declínio espiritual, a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 3 de 1 Samuel, que Deus ele não falava mais. Deus ele não falava mais, dificilmente Deus ele falava. E simplesmente no meio dessa transição, é aí que entra a história de Ana. Porque Israel precisava de um legislador, de um sacerdote e de um profeta. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando Ana ela surge, a história de Ana ela começa com Eucana. Eucana, ele era o marido de Ana, que a amava, que cuidava dela. Então não poderia falar sobre o tratamento do seu esposo, sobre a falta de amor. Porque a própria palavra vai dizer que ele dava porção dobrada para ela. Todos os dias, todos os anos que eles subiam à casa do Senhor, ela era bem cuidada, ela ia com a sua porção dobrada, entregar ao Senhor o seu melhor. E ele provava o seu amor através deste momento em que ele entregava essa porção a ela, mais do que a outra. Perceba que o cenário é completamente ruim, é completamente desfavorável para a vida de Ana. Ana era uma mulher que ela sofria, não era um dia, não eram 2 dias, não eram meses, ela sofria anos e anos, porque aquela mulher tinha vários filhos, irmãs, aquela menina. E quando Eucana amava tanto Ana, Ana tinha menina que a odiava. Enquanto ela era bem tratada pelo seu esposo, ela era amargurada porque aquela mulher ela fazia questão de tocar na ferida de Ana. Todas as vezes que Ana, todos os anos que Ana subia para a casa do Senhor, aquela mulher fazia de tudo para mostrar para Ana
partir do momento em que as duas eram estéreis. E eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Deus prometeu a Ana Samuel? Sim ou não? Não. Deus prometeu Isaac para Sara? Prometeu. Então perceba que para Sara alcançar a promessa que foi Isaac, ela só precisou de uma visita. Porque quando Deus ele promete, Deus ele visita. Mas para Ana alcançar a promessa, Samuel, ela precisou orar. Perceba a diferença. É por isso que às vezes você pergunta a Deus, Deus, por que o Senhor não vai fazer? Porque eu não pedi ao Senhor um filho? Por que não aconteceu na minha vida tal coisa? Ou uma promessa? Ou uma faculdade? Ou a minha família aos pés de Jesus? Ou quem sabe um trabalho dos sonhos? Ou quem sabe ter uma vida espiritual estável ao ponto de nós ouvirmos o Senhor tete a tete, assim como Moisés. Às vezes a gente tem sonhos e a gente pensa que por a gente sonhar, Deus não vai realizar. Mas Deus está aqui dizendo que Deus, aqueles que não têm, que Ele não envia a promessa, os planos que Ele não envia a promessa, olha a vida de Ana. Ana, ela tinha simplesmente um a fazer: orar. Orar. Se Sara foi visitada, Deus ele fez o que com Ana? Quando Ana orou ao Senhor, ela foi ouvida. Aleluia. O Senhor fez o quê? Ele se lembrou de Ana. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor se lembrou de Ana. Mas Deus esquece, irmã Ana. Deus não esquece. Quando Ele diz que se lembra, Ele vai dizer: olha, eu te ouvi. Eu te enxerguei no momento em que você chamou a minha atenção. Irmãs, perceba que todos os anos aquela mulher, Penina, amargurava aquela mulher, insistia em humilhar, insistia em tocar na ferida, insistia em todas as formas, tentar parar aquela mulher, tentar fazê-la desistir, tentar fazer desanimar, fazê-la desacreditar daquilo que Deus tinha para fazer. E aí que eu falo que não é sobre nós. Porque assim como Israel tinha uma falta, ela tinha uma falta também. Perceba que os céus e a terra, eles se alinham a partir do momento em que Deus ele precisa de sacerdote, profeta e legislador. E a partir do momento em que Ana precisa de um filho. E a palavra do Senhor fala que Deus ele cerrou o amado de Ana. Por que Deus ele cerrou o amado de Ana? Eu falo com propriedade. Porque Deus ele não queria o segundo. Deus ele não queria o terceiro. Deus ele não queria o quarto filho. Ele queria o primeiro. Se você entendesse o mistério de Deus com o primeiro. Me entrega, Abraão, o seu primeiro filho, o seu único filho. O filho da promessa. Me entrega aquele ali que você mais ama. Aquilo que você mais desejava, o seu sonho. Aquilo que para você está em primeiro lugar. Não toca, não faz, não mexa. Me entrega. É sobre essa entrega que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Não é fácil entregar. Quantas das vezes Deus requer sacrifício de nós? Porque o propósito não é só para você. Porque quando Ana pede um filho, Deus ele pede um profeta. Quando Ana pede um filho, Deus ele pede um sacerdote. Quando Deus ele pede coisas a nós, quando Deus ele nos coloca em processos como Ana estava vivendo, processo de humilhação, processo em que todas as pessoas ao redor tentavam nos parar, tentavam nos fazer desistir. Palavras de humilhação, palavras de desânimo, palavras de derrotas, aquele acúmulo de preocupação. E agora, Senhor, não vai acontecer, não vai acontecer. As pessoas ao meu redor começam a enxergar, e principalmente eu olho, começo a enxergar, e eu vejo também como o salmista vai dizer que todas as vezes as pessoas perguntavam para ele: onde está o seu Deus? Então ele dizia para a sua alma, porque muitas das vezes nós precisamos dizer para a nossa alma: espera em Deus. Mas o ser humano hoje em dia é tão acelerado, é tão corrido, que é igual minha amiga fala, que é igual miojo de 3 minutos, você bota no micro-ondas, está lá pronto. Quem gosta de
ficar em fila de lotérica? Quem gosta de ficar em fila de hospital? Muitas das vezes reclamamos até do atendimento. A demora do atendimento. Nós somos apressados demais. E Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Deus não trabalha segundo o nosso querer. Deus não trabalha segundo a nossa vontade. Porque estar no processo de Deus não significa que Ele é um Deus cruel, que Ele é um Deus carrasco, mas significa que Ele é um Deus que prepara, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que renova, Ele é um Deus que te faz entender, compreender a situação que você está passando. Você sabe um momento que foi o final, foi o básico na vida de Ana. Não foi um momento em que ela chorou, mas foi no versículo 10 em que ela se levanta. Ah, mas ela estava amargurada, sim, mas ela se levantou. E sabe qual foi o lugar que ela procurou? Não foi um psicólogo, respeito muito, mas o meu maior psicólogo se encontra lá no céu. Se a minha alma está angustiada, ele diz: olha, porque está abatida a minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus. Ah, o apóstolo Pedro vai dizer para a igreja: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, irmão, se ele cuida dos pássaros, se ele cuida daqueles que não sabem, que não compreendem, se ele cuida das florestas, se ele cuida dos mares, se ele cuida das águas, se ele criou todas as coisas, ele não pode cuidar de você, que te faz que ele te criou. Ainda antes que houvesse diga: eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Porque quando eu ajo, ninguém pode impedir. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas esperar em Deus é a maior prova do cristão de fé que existe na terra. Quando ela se levanta, ela não vai derramar a sua alma perante o sacerdote. Ela não vai derramar a sua alma perante o seu amigo, perante a sua amiga, perante sua mãe, perante seu esposo. Mas ela derrama a sua alma perante o Senhor. E o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela vai chorar constantemente e vai derramar a sua alma ali. E quando ela derrama a sua alma perante o Senhor, ela chora, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes palavras não conseguem definir o que você está passando. E é por isso que você entra dentro da casa de Deus e sai da mesma forma, sai com o mesmo problema, sai com a mesma preocupação. Porque o Senhor me fala, o Senhor me mostra que lágrimas falam. Sabe lá, Agar, no deserto? Eu ouvi, Agar, eu ouvi o quê? O choro. A lágrima do garoto, do menino. Por essa lágrima que eu ouvi, que falou mais do que você, eu vim e eu preparei, fiz botar água ali, no meio de um lugar improvável. No meio de um lugar improvável. Quando você se derrama diante da presença de Deus, que é o melhor lugar, a sua alma, ela sente um acalento, ela sente um alívio tão profundo, irmãos. Eu não sei se você já passou por este momento em que você entrava dentro do seu quarto e você estava com a sua alma despedaçada, e você dobrava os seus joelhos e você derramava a sua alma perante o Senhor, falando: Senhor, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais, Senhor, essa situação. Me socorre, Deus, porque eu não sei mais o que fazer. Me dá uma direção, Senhor. Movimenta as águas, opera o seu milagre, Senhor. Abre essa porta, Senhor, porque eu preciso dessa porta, Senhor Deus. O meu filho, liberta o meu esposo, transforma a situação dentro do meu lar. Sabe este momento em que você orava, chorava, e a sua alma sentiu alívio? É isso. É porque muitas das vezes nós não compreendemos o que é ser gerado no altar. E Samuel, ele foi gerado no altar. E através do momento em que ele foi gerado no altar, nós percebemos que a promessa não é sobre quem recebe, mas a promessa é sobre quem entrega. Se você não entrega, você não recebe. Porque a palavra do Senhor
diz que existe um rio. E ele contemplava este rio. E este rio ia fluindo. E ele diz: olha, Ezequiel, assim como este rio está fluindo, este rio vai começar a passar sobre lugares, sobre pessoas. E este rio vai tirar todas as rapinas. E onde esse rio passar, esse rio vai trazer vida a lugares que se encontram morto. E o Espírito Santo diz: feche seus olhos nesta noite. Os planos dele na sua vida não podem se frustrar. Este momento que você está passando na sua vida é o momento que Deus ele tem para chamar a sua atenção. Eu não sei como você adentrou por essas portas. Se você veio aqui procurando a resposta do Senhor. E Ele te diz: venha para o altar. Aleluia, glória, glória. Se derrame no altar. Se derrame neste lugar. Porque neste lugar tem resposta. Neste lugar tem milagre. Neste lugar tem direção de Deus. Neste lugar tem este rio que faz a sua alma ser abraçada, que faz a sua alma ser aliviada. É este lugar que te dá direção. É este lugar que te faz ter um milagre, faz obter o milagre dos céus. É este lugar, é esta casa. E por mais que o inimigo tente de todas as formas te fazer parar, e por mais que o inimigo tente de todas as formas te fazer desistir, este rio, ele te faz ser como o Senhor quer que você seja, porque ele traz vida. Ele limpa as feridas, ele cura as frustrações, ele cura as decepções, ele cura palavras que te feriram. O Senhor está passando sobre este lugar, sobre a sua vida, e Ele está manifestando o teu querer, está fluindo o seu rio nesta noite, para dizer que o plano dele não pode frustrar, que a vontade não é nossa, mas a vontade é dele. Quem faz é ele, quem opera é ele. Então, por mais que Penina insista, por mais que Penina esteja na frente, por mais que Penina diz que não vai acontecer, por mais que Penina tente parar, por mais que Penina tente comparar, porque muitas das vezes ela comparava: eu tenho filho e você não tem. Não tente entrar em comparação e competição. Aleluia, glória a Deus. Porque o que Deus tem para você não se compete, se coopera. O que Deus tem para você não se compete, se coopera. Se Deus ele abriu a sua margem, você teve um filho, você vai profetizar sobre alguém que também está estéril e precisa de favor de Deus. Eu não sei qual é a sua área que está estéril, de onde você precisa de um socorro. Mas o Senhor te viu, querido. O Senhor te viu nesta noite. O Senhor te contemplou nesta noite. Sabe aquela área deserta e que parece que Deus não está vendo? Aquele processo difícil. Parece que nada acontece. Perceba o processo aí, Deus te preparando. Ele te moldando. Mas nós subia todos os dias e todos os dias a respeitar o processo. Eu tenho filhos. Não era só Penina. Porque naquela época era um escândalo não gerar. Porque muitas pessoas querem ver de você algo evoluído. Alguém quer ver você progredir. Porque esse progresso sempre está na língua do povo. E aquela mulher tinha inveja terrível de Ana. Como pode ter inveja de alguém que não tem o que você tem? Era coisa do inimigo tão profundo. Porque o que Deus ele tinha na vida de Ana era para ser não só para ela, mas para Israel que estava perdido. Deus ele levanta o profeta. No meio da amargura dela, que ela se levanta e ela se derrama a sua alma perto do Senhor. Depois que ela chorou, amargurada, ela começa a falar as seguintes palavras: olha, Senhor, se o Senhor me der este filho, ela agora faz uma oração inteligente, guiada pelo Espírito Santo. Eu vou entregar ele para ti. Ele será teu. Não passará navalha alguma sobre a cabeça dele. E aí ela entende.
que aquilo que você alcançou de Deus não é para você, é para outras pessoas. Sabe, às vezes a gente se acha tão insignificante, se acha tão sem importância alguma, como disse aqui, nós temos valor. Sabe por que Deus é tão inteligente que fala que a gente tem um valor que excede de rubi? Porque muitas das vezes nós nos desmerecemos como mulheres. Como liderança de senhoras, a gente passa por esse processo. Eu precisei passar por esse processo. E é tanto que a gente faz ali um projeto que o Senhor colocou no meu coração, mulheres que edificam. Porque você precisa ser aquela que constrói algo em alguém. Um conceito. Qual é o nosso conceito? É Cristo. Qual é a nossa definição? Qual é a definição do Evangelho? É Cristo. Existem mulheres aqui que precisaram ouvir essa palavra. Se coloque de pé esta noite. Você fecha os seus olhos nesta noite. Escute essa canção que o Senhor quer ministrar no seu coração, no meu coração. Coloque a mão no seu coração.